trabalho em um posto de gasolina próximo da divisa do estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais. E sempre converso com os caminhoneiros que passam pelo local para abastecimento, descanso, etc. Um dia desses, um deles me contou que um colega deu carona para uma mulher de aproximadamente uns 40 anos de idade, que apesar da idade, parecia muito mais jovem e também era muito bonita. O rapaz parou o caminhão e ela subiu. Eles seguiam pela rodovia 040. A moça pediu uma carona até Juiz de Fora, Minas Gerais. Mas na metade do percurso, ela alegou que estava passando mal e pediu para o motorista parar o caminhão. E assim ele o fez. Ela saiu às pressas e foi até o mato. Isso já era por volta de 1 da manhã. O rapaz aguardou no caminhão, mas depois de uns 5 minutos, ele resolveu ir até lá ver se estava tudo bem com a moça. Chamou ela umas 3 ou 4 vezes e foi se aproximando do mato onde ela estava. E quando ele olhou por cima da moita, chamando pela moça, ele viu uma criatura humanoide de cócoras. A coisa parecia um grande macaco, com pelos por todo o corpo. Porém, partes do rosto não havia pelos. Os olhos da coisa eram amarelos e refletiam na noite como os de gato. O bicho tinha o tamanho de uma pessoa e os seus braços eram maiores que as suas pernas. A criatura estava de cócoras, fazendo o número 2. E assim que ele viu a criatura, ele soltou um grito e disse: "Meu Deus!" A fera olhou para ele e deu um rosnado, e em seguida se levantou e veio em sua direção. Segundo ele, um cheiro forte de podre tomou conta do ambiente. E ele também percebeu 2 coisas: que a criatura possuía um par de seios grandes e peludos, e que também andava envergado. Ele correu e entrou no caminhão. E para sua sorte, o caminhão estava ligado. Então, ele só deu partida. A fera tentou subir em cima do caminhão, sem sucesso. Ele saiu dali às pressas, com muito medo daquilo o perseguir. Pois um caminhão, apesar de ser um veículo grande e seguro, ele é muito lento. Mas para sua sorte, a coisa voltou para o mato e continuou fazendo o que havia começado. A partir desse dia, ele nunca mais deu carona para estranhos e passou a pegar a 040 somente durante o dia. Quando o caminhoneiro terminou de contar essa história, digo que não acreditei. Porém, gostava muito de ouvir tais histórias de assombrações que eles presenciavam nas estradas. Bem, o tempo foi passando, e 2 anos depois, me mudei para uma pacata cidade mineira chamada Matias Barbosa, que fica na divisa com o Rio de Janeiro. Me mudei com a minha família assim que a minha mãe faleceu, pois eu morava com a minha esposa e filhos na casa dela, cuidando dela. Porém, assim que ela faleceu, os irmãos já apareceram de olho na casa, e para não causar briga, decidi que a venda da casa seria a melhor opção. Porém, tudo seria dividido por igual. Eu não queria mais morar no Rio de Janeiro, perto da minha família ambiciosa. Então, me mudei para Matias Barbosa, Minas Gerais, terra natal da minha esposa. Porém,
Assim que a casa foi vendida, tive que voltar lá para resolver algumas coisas. Inclusive, receber o cheque da minha parte da venda da casa. A minha ida até o Rio de Janeiro foi tranquila. Porém, na volta para Matias Barbosa, aconteceu algo que jamais vou esquecer em toda a minha vida. Era por volta de meia-noite e a lua estava cheia. Eu havia tomado muita água e estava muito apertado para mijar. Parei o carro e fiz ali mesmo, em uma pequena árvore no acostamento. O carro estava com o farol alto, e quando fui em direção ao carro, parei na hora, pois a uns 100 metros à frente, vinha uma coisa marrom e peluda, correndo com muita velocidade, sentido contrário ao carro. Parecia um cachorro, mas era muito grande para ser um. E nessa hora, meu amigo, me lembrei da história de anos atrás que o caminhoneiro me contou sobre o amigo dele ter avistado um lobisomem nesta mesma BR. Fiquei encabulado com aquilo, pois seria muito azar eu estar no mesmo lugar que essa coisa costumava aparecer. Se é que a história dele é verdade. Porque nessas histórias que um vizinho do tio, do amigo, do conhecido conta, realmente não traz nenhuma credibilidade. Pois quem conta um conto, aumenta um ponto. Pior ainda, quando passa por várias pessoas e somente depois chega até você. Bem, voltando ao relato, aquela coisa corria numa velocidade incrível. A minha única reação foi parar e me esconder atrás do arbusto que havia no acostamento, pois até então eu não fazia ideia do que era aquilo. E além do mais, até eu entrar no carro e sair dali, a criatura já haveria me alcançado. Então, a melhor decisão a ser tomada seria me esconder mesmo. Me escondi, e a coisa chegou até o carro em questão de segundos. Foi diminuindo a velocidade até parar onde estava o veículo. Aquela criatura era exatamente como o caminhoneiro contou. Não reparei muito, mas no pouco que vi, eu sabia que se tratava de um lobisomem. A fera rodeou todo o carro, o cheirando. Em seguida se levantou e ficou cheirando o ar e girando, como se soubesse que eu estava por perto. Parei na hora de olhar e fiquei abaixado rezando. Se passaram mais ou menos uns 3 minutos. Tomei coragem e olhei novamente. Vi que aquela coisa não estava mais lá. Então, corri para o carro e saí dali cantando o pneu. Mais à frente, em um posto policial, parei o carro e informei o ocorrido. Eu sabia que seria zoado pelos policiais, mas não poderia deixar de relatar aquele fato. E como esperado, eles riram. Mas para minha surpresa, disseram que eu não era a primeira pessoa a relatar o avistamento dessa criatura naquele trecho da estrada. Os que mais relataram são os caminhoneiros. Porém, essa coisa já chegou até a perseguir motoqueiros e tentar derrubá-los da moto. A polícia fez algumas rondas pelo lugar, mas não encontrou nada suspeito. Meu amigo, a gente só acredita quando vê. Digo que já voltei algumas vezes no Rio de Janeiro. Porém, nunca mais passei naquele trecho à noite, pois é como diz o velho e bom ditado: melhor se prevenir do que remediar. Boa noite.
Há um tempo atrás, comprei um livro chamado São Cipriano Capa Preta. Este livro contém a história da vida do bruxo Cipriano, inúmeros feitiços e rezas, além de trazer ensinamentos tanto de magia negra quanto branca. O fato é que desde que comecei a ler este livro, comecei a ter muitos pesadelos à noite. Até aí, eu achava que estava tudo bem, pois o livro contém diversas passagens que impressionam, como a conversa de Cipriano com Lúcifer, os espíritos das bruxas que apareceram a Cipriano, rituais de exorcismo e até mesmo um voodoo. Mas mesmo tendo pesadelos, continuei lendo o livro, e sempre que possível, fazendo alguns dos trabalhos do livro. Nunca acreditei no sobrenatural, mas agora a minha opinião mudou. Meu primeiro contato com o sobrenatural foi numa noite a qual eu dormia e comecei a escutar uma respiração ofegante e gemidos bem baixos. Acendi a luz e vi uma mulher de roupa branca, pendurada numa corda, como se tivesse sido enforcada. Seus olhos estavam fechados, e a tal mulher estava branca como um papel. Deduzi que aquilo era algo sobrenatural, e com certeza era culpa do maldito Cipriano. Eu dei um fim no livro, mas mesmo assim vejo espíritos, não em todos os lugares. Não sei se isso é um dom, mas tenho muito medo. Se eu falo para alguém, ou fazem chacota, ou me tratam como insano. Além deste negócio de ver espíritos, acabei perdendo o meu emprego, e a minha mulher se separou de mim. Não tenho dúvidas. O livro de São Cipriano é maldito, pois é como diz o velho e bom ditado: não mexa com aquilo que você não conhece. Boa noite. Este relato que vou contar aqui não é meu, mas sim da minha mãe e das minhas tias que estavam presentes no dia do ocorrido. Uma certa noite, o meu avô saiu, deixando a minha mãe e as minhas tias em casa. Todas elas eram jovens na época. O meu avô provavelmente foi para algum boteco para tomar umas e outras, e sempre dizia que ia comprar mantimentos para casa, mas sempre voltava de mãos vazias. E ainda voltava porre. Mas nesta noite, logo depois de já ter tomado fora daquela mata, e vieram na direção dele, meu avô já empunhando a sua espingarda, ele então mirou e acertou uma das feras. Mas foi aí que a outra fera o derrubou no chão, com muita força. Meu avô se defendia usando a sua espingarda como escudo, entre ele e a fera de olhos vermelhos e pelos negros. Meu avô lutava pela sua vida. Ele conseguiu acertar socos e chutes na besta, até ela se afastar. E assim, ele mirou novamente a espingarda. Em uma velocidade incrível, a fera veio correndo e pegou a espingarda da mão do meu avô e a quebrou entre as suas pernas, para que ele não pudesse mais usá-la. O outro monstro, que estava ferido, se levantou e correu para a mata baleado, enquanto meu avô lutava ferozmente contra a grande besta.
A criatura levou a melhor, e meu avô já se encontrava caído e sem forças para continuar lutando. Mas por algum motivo que ninguém sabe explicar, a fera simplesmente olhou para a lua e deu um tremendo urro, e em seguida foi embora, deixando meu avô vivo. Naquela noite, o meu avô retornou para casa cheio de cortes e de pelos grossos e negros espalhados pelo corpo. Todos se assustaram com a cena, e ele disse: "Homem, acabei de enfrentar 2 lobisomens e consegui me livrar de um, mas o outro só não me matou porque Deus não permitiu. Agarrei a criatura pela crina, enchi ele de socos e chutes. A fera relinchava de dor, mas os meus golpes pareciam não lhe surgir efeitos. Então a criatura me arremessou em uma árvore como se eu fosse um brinquedo. Bati as costelas na árvore e logo caí no chão. Gemendo de dor, ainda tentei me levantar, mas a fera me agarrou, me levantou e me jogou no chão com muita força. A dor foi tanta que acho que quebrei algumas costelas, mas graças a Deus a criatura recuou e correu para a mata. Peguei a minha espingarda quebrada e voltei mancando de lá até aqui. O meu avô era um homem muito forte. Tinha uma força que deixava todos nós impressionados. Ele só tinha problemas com a bebida e o cigarro. Mas era um homem forte e muito corajoso, que não tinha medo das coisas que habitavam na floresta. Me chamo Tomás e tenho muitos outros relatos para enviar em breve. E este relato eu dedico ao meu querido e falecido avô, o seu Sabino Rodrigues. Boa noite. Olá, me chamo Maurício. Morava em Manaus no ano de 2011. Bom, tudo começou em uma tarde em que o sol ainda estava se pondo. Eu e o meu irmão estávamos pescando num rio próximo da nossa casa. Eu estava conversando com meu irmão, que se chama Murilo. Enquanto nós pescávamos e conversávamos, algo de aterrorizante aconteceu. Ouvimos passos grandes e pesados de uma criatura grande. Ficamos arrepiados de medo. Pegamos as nossas coisas e corremos em direção ao barco que estava próximo de nós. Entramos no barco e resolvemos sair daquele lugar. Mas foi aí que escutamos um rugido ensurdecedor, que fez eu e o meu irmão quase ficarmos surdos. Aquele gorila gigante, que no filme ele era apaixonado por uma loira. Enfim, quando estávamos a 15 metros da margem do rio, avistamos uma criatura enorme, de mais ou menos 3 metros de altura. Aquela coisa havia acabado de sair da mata. Aquilo era bizarro. A criatura tinha um olho no centro do rosto, com uma boca cheia de dentes afiados. As suas garras eram afiadas, e o seu corpo era coberto por pelos grossos. Após isso, eu e o meu irmão ficamos em estado de choque e remamos com muito mais velocidade. Chegamos do outro lado do rio, e quando olhamos para aquela coisa, ela nos encarou por uns 20 segundos e se virou de costas para nós e foi embora. A casa da nossa avó ficava ali próximo, então dormimos na casa dela. No outro dia, contamos o ocorrido para os nossos irmãos. Eles acreditaram e falaram que a criatura que nós tínhamos presenciado
era o Mapinguari, uma criatura do folclore amazônico. Essa criatura mata os caçadores que invadem a mata. Depois de 5 meses, eu me mudei para Presidente Prudente. Hoje tenho 65 anos, sou casado e tenho 3 filhos. E eu e a minha família vivemos muito felizes longe dessas coisas. Boa noite. O que vou contar aconteceu com a minha família há tempos atrás. E nesta época eu tinha por volta dos meus 7 anos de idade. Mas ainda me lembro de tudo claramente. Na época do ocorrido, a minha avó morava com a gente, pois ela estava doente, e a minha mãe se propôs a cuidar dela. Com idas e vindas do hospital, ela não resistiu, e numa madrugada veio a falecer. Aos poucos, os meus pais foram dando as coisas que pertenciam à minha avó, mas tinha um guarda-roupa muito antigo e extremamente pesado, que não conseguiram dá-lo a ninguém. Acabou que ficamos com o guarda-roupas, pois não achamos ninguém que o quisesse. Até aí tudo bem, mas com o tempo, aquele velho guarda-roupas começou a fazer uns barulhos estranhos. Sabem aquele som de porta rangendo quando abrem? Era exatamente isso que acontecia às noites. Todos os dias, depois que apagávamos as luzes para dormir, começavam os barulhos. As portas rangendo como se alguém as estivesse abrindo. E um barulho vindo de dentro. Aquele barulho que faz quando estamos procurando alguma coisa dentro do guarda-roupa. A partir daí, as portas amanheciam sempre abertas. O guarda-roupa, apesar de ser velho e antigo, estava bem conservado e não tinha nenhum defeito nos trincos das portas. Um certo dia, a minha mãe sonhou que a minha avó estava mexendo no guarda-roupas. E então, os meus pais resolveram desmontá-lo e doar as madeiras para um homem que fazia restauração em móveis antigos. O mais curioso é que o homem que o meu pai deu o guarda-roupas desmontado morreu com a mesma doença que a minha avó tinha. Teria isso sido uma simples coincidência? Isso só Deus sabe. Boa noite. Este fato aconteceu em um sítio da minha tia, próximo à cidade de Maringá, no estado do Paraná. Era Natal de 2011 e sempre passamos as comemorações no sítio da minha tia, que fica no interior de Maringá. Entardeceu e estávamos prontos para a ceia. Meus primos e eu estávamos no curral, que fica a uns 200 metros da casa. E enquanto conversávamos, ouvimos um tipo de grito. Ainda não sei distinguir se aquilo foi um grito ou um uivo. Só sei que no momento todos ficaram apavorados. E o meu primo mais velho, como sempre, queria colocar medo nos menores. Então, ele disse que poderia ser um lobisomem. Depois disso, rimos bastante e fomos comer. Quando era 1 da manhã, estávamos na área da casa, quando de novo ouvimos um grito. E a minha tia ficou desesperada e disse: "Pelo amor de Deus, todos vocês vão para dentro de casa agora." Todos nós ficamos sem reação e entramos para dentro de casa.
Passado um tempo, estávamos já tranquilos dentro da casa e ficamos lá até 4 horas da manhã. Então, os meus 7 primos e eu combinamos de dormir no sítio para no dia seguinte investigarmos o que havia acontecido. Todos nós estávamos com muito medo, porém concordamos. No dia seguinte, quando já era 4 horas da tarde, a minha tia chega com a notícia que uma vaca do vizinho havia sido dilacerada. Ficamos inconformados e imaginando que animal seria capaz de dilacerar uma vaca. Estávamos com muito medo e decidimos não investigar. Quando era mais ou menos 7 horas da noite, o meu tio, eu e mais 2 primos estávamos ordenhando as vacas, quando no fundo do pasto vimos algo brigar com os cachorros. No mesmo instante, o meu tio liga a luz do local. E neste momento, só vimos a cabeça do bicho virar para nós e sair correndo em nossa direção. Só sei que corremos feito loucos. O animal corria muito rápido. Nada sobrenatural, porém bem rápido. E como a casa ficava a cerca de 1 quilômetro do local onde estávamos, seria mais prático nos trancarmos em uma caminhonete que estava abandonada ali perto. Entramos rapidamente e o animal veio atrás de nós, até que tudo ficou quieto. Foi aí que algo pulou fortemente atrás do veículo. Olhei muito pouco, só vi uma criatura forte, peluda, negra e de olhos vermelhos. E aquilo estava de cabeça baixa. O meu tio colocou a mão na minha cabeça e a abaixou. E continuou olhando. E foi quando a cabeça do bicho se levantou. Só vi uma lágrima sair do olho do meu tio com um ar de desespero. Depois de um tempo, o bicho desapareceu. Então decidimos correr para casa, pois a caminhonete estava sem motor. Então corremos, quando novamente o animal surgiu do mato e nos acompanhou ferozmente. Ao entrarmos na casa, batemos a porta e só ouvimos rosnados. A porta começou a tremer e a ser arranhada. Quando tudo se acalmou, abrimos a porta e vimos baba e sangue ali no alpendre. Porém, o sangue estava com a aparência de podre ou seco, e muitos arranhões estavam na porta do lado de fora. Depois disso, não tenho dúvidas de que lobisomens existem. O medo e o desespero que eu passei foi inexplicável. Mas depois disso, nunca mais voltei ao sítio. Os meus tios se mudaram em janeiro, e a história ficou somente em nossa família. E até hoje, o sítio está abandonado. Boa noite. Agora, pelo amor de Deus, gente, vão dormir. Essa é uma história que aconteceu com a minha irmã, a minha mãe e a minha tia. Na época, eu ainda não havia nascido. Minha mãe, com 27 anos de idade, ela não tinha para onde ir, pois havia acabado de brigar com o namorado violento dela. Então, ela abandonou ele. A única companhia que ela tinha era a minha irmã,
que na época tinha 9 anos de idade. Enfim, elas se mudaram para a casa da minha tia. A minha tia era solteira e morava sozinha em uma casa no interior de Santa Catarina, em uma cidade chamada Armazém. De frente para a casa dela havia uma mata. A minha irmã sempre brincava ali perto da mata todos os dias de manhã. A minha mãe havia lhe proibido de entrar naquela mata. Segundo a minha irmã, vinham sempre 2 meninos brincar com ela todos os dias. Ambos pareciam ter a mesma idade dela, 9 anos. Um era loirinho e o outro era bem escuro. Os 2 apareciam e ficavam brincando com ela a tarde toda, e depois retornavam para a mata. A minha mãe sempre a via falando sozinha, mas achava que era o seu amigo imaginário. Afinal, é comum crianças terem amigos imaginários. Todos os dias, quando a minha irmã estava brincando ali perto da mata, o menino loirinho a chamava para acompanhá-lo. A minha irmã sempre recusava, mas ele tentava convencê-la de qualquer maneira. Dizia que ali dentro da mata havia uma casa de doces, e outras vezes dizia que havia uma princesa e um cavalo lá dentro. A minha irmã se sentia muito tentada a ir, mas o menino escurinho dizia que era tudo mentira, e que aquele menino era mentiroso, e que não era para minha irmã acompanhá-lo. Mas um certo dia, a minha irmã acabou indo para dentro da mata com o menino loiro. Mas a minha tia passava ali perto naquela hora. Ela foi atrás da minha irmã, a pegou e a levou para casa. A minha irmã se justificava dizendo que o menino loirinho a chamou para ir até a casa de doces. A minha tia não viu menino algum. Chegando em casa, ela contou tudo para a minha mãe, e a mesma proibiu a minha irmã de brincar lá fora de casa. A casa da minha tia era pequena, só de um quarto. Então a minha irmã e a minha mãe dormiam na sala. A minha mãe no sofá e a minha irmã no colchão no chão. Acontece que coisas sobrenaturais passaram a acontecer com a minha irmã. Ela era acordada à noite pela voz daquele menino loirinho chamando ela. E quando ela abriu os olhos, não havia ninguém. Mas sempre que ela olhava para o sofá, onde a minha mãe estava dormindo, ela via fantoches, como se fossem bonecos de meias, se levantando por detrás do sofá. Os fantoches ficavam dançando e fazendo teatro de trás do sofá. E a minha irmã ficava ali, assistindo todo aquele espetáculo. Certo dia, a minha mãe e a minha irmã foram até um armazém, que ficava a uns 2 quilômetros da casa delas. Então, a minha mãe cortou um caminho pela mata, por uma pequena trilha. Elas foram até o armazém, comprarem alguns mantimentos, e voltaram pelo mesmo caminho. Porém, já estava quase escurecendo. As duas estavam já no meio da mata, quando de repente, aquele menino loirinho apareceu saindo da mata para o meio da trilha. Desta vez, a minha mãe o viu. Porém, ela não via ele loirinho da mesma forma que a minha irmã o via. A minha mãe
via ele todo vermelho, com chifres e rabo. Ela, assustada, pegou a minha irmã no colo e apertou o passo, passando por aquele ser. Foi quando a criatura virou e disse: "Ei, moça, dá essa menina pra mim." A minha mãe repreendeu aquela coisa no nome de Jesus, mas aquilo continuou dizendo: "Me dá a menina, que eu deixo você seguir em paz." E foi aí que a minha mãe tentou correr, mas aquele ser derrubou ela no chão e bateu muito nela. Depois pegou a minha irmã e a levou para dentro da mata. A minha mãe correu para casa e chamou a minha tia, que logo chamou alguns vizinhos, e foram um grupo de umas 10 pessoas até a mata para procurarem pela minha irmã. Pouco procuraram e logo encontraram a minha irmã, sã e salva. A minha mãe agradeceu a todos pela ajuda e em seguida pegou a minha irmã e a levou para casa. Chegando lá, depois de todos se acalmarem, a minha mãe e minha tia perguntaram à minha irmã o que de fato aconteceu. Ela disse que aquele menino loirinho virou um monstro de cor vermelha e dentes afiados. A minha irmã chorava e se recusava a ir com ele. Então, aquela criatura pegou ela pelos cabelos e levou ela arrastada. No desespero, a minha irmã teve a ideia de chamar pela ajuda do outro menino que andava com ela. Ela chamava o menino escurinho de menino mesmo. Nessa hora, começou um forte pé de vento que sacudiu o mato e as árvores. E de dentro do mato veio um pequeno redemoinho na direção dela. Foi aí que aquela criatura vermelha soltou a minha irmã e saiu correndo pelos matos. E aquele redemoinho foi o perseguindo. Hoje, a minha irmã, com 21 anos, ela conta essa história para toda a família e jura que aquele menino escurinho era o Saci, e tem certeza que foi ele que a salvou aquele dia na mata. Boa noite. Alguns meses atrás, eu levei a minha esposa e a minha filha de 6 meses para a casa da minha mãe, em Atibaia, no interior de São Paulo, para que a minha esposa pudesse ajudar a minha mãe a empacotar as coisas pessoais dela, antes que o pessoal da empresa de mudança viesse levar os móveis dela. Ela havia colocado a casa para vender, para poder comprar um apartamento em São Paulo, e assim ficar mais perto dos netos dela. Nós passamos o final de semana numa boa, mas na segunda-feira eu tinha que trabalhar. Então, me despedi da minha filha, da minha esposa e da minha mãe, e peguei a estrada de volta para São Paulo. Já era noite. Eu estava vindo numa boa a uns 120 km por hora, com a estrada completamente vazia. Quando cheguei perto de uma ponte, diminui um pouco a velocidade, já que a via estava um pouco molhada e alguns ventos lateral poderia atingir o carro e fazer ele deslizar pela estrada. Quando o meu carro diminuiu para uns 70 km,
Eu já estava quase na metade da ponte. E foi aí que um animal pulou do meio da mata para a ponte e começou a atravessar a via. O jeito que ele andava era bem peculiar. Aquela criatura andava com as costas arqueadas e com a cabeça abaixada para a frente, no meio dos ombros. Era meio cinzento e a pele parecia viscosa e não tinha pelos, não tinha cauda ou rabo. Eu pisei no freio para dar mais tempo para aquilo atravessar, pois a criatura era bem grande e se eu batesse nele, poderia causar um acidente grave. E assim que a coisa atravessou as duas vias e chegou na barreira que divide as pistas, aquilo ficou de pé, se apoiando nas patas traseiras. Ficou parado, assim como um canguru ficaria, e olhou em volta. A criatura encarou os meus faróis, como se estivesse hipnotizado por alguns segundos. As patas da frente eram compridas o bastante para encostarem nos seus joelhos. Os olhos da criatura refletiam nos meus faróis, assim como os olhos de qualquer outro animal. Porém, o reflexo daqueles olhos eram verdes. A essa altura, eu já estava a uns 30 metros dele. E foi então que eu pude notar como eram as costas daquela criatura. Era como se a sua coluna fosse exposta. A coisa tinha uma corcunda, e enquanto estava de pé, parecia ter 1,70 m de altura. Eu já estava a uns 20 metros, quando ele pulou a barreira para o outro lado e começou a atravessar o resto da estrada. Eu havia diminuído para 25 quilômetros, quando o motorista de um caminhão gigantesco que estava vindo na outra pista viu a criatura também. Ele buzinou para ver se conseguia espantar aquilo, para fazer ele atravessar a pista mais rápido. E funcionou. Aquela coisa saiu correndo e se enfiou no meio do mato do outro lado. Quando cheguei mais perto, já não conseguia mais ver a criatura. Mas eu sei que aquilo não fazia parte da fauna local ou de qualquer outro lugar que eu conheça. Falei para todos os meus amigos sobre o que vi aquela noite, e todos eles falaram que era um cachorro. Um cachorro grande, no meio do mato, que fica em pé nas patas de trás e pede comida para os carros que passam a 100 km por hora. Bem, esse é um cachorro bem corajoso. Para mim, com toda certeza, aquilo era um lobisomem. Estou trazendo este relato para o canal, pois sei que aqui há muitos outros relatos similares. E eu espero nunca mais me deparar com essa criatura. Boa noite. Agora, gente, vão dormir logo! Um episódio muito estranho que ocorreu comigo e alguns amigos e amigas foi em uma velha casa de escravos da zona rural da minha cidade. Uma área descampada, cheia de capim alto e lodo. Costumávamos nos reunir neste lugar para conversar, namorar e tomar vinho. O que conta a lenda da casa é que era usada para prender
e açoitar escravos na época colonial. Os mais velhos contam que muitos perderam as suas vidas neste local. É um local afastado. Não passa muitos carros ou pessoas. Não tem luz e é de difícil acesso. Mas, como muitos sabem, lugares assombrados atraem mais assombrações. E com o passar do tempo, um homem passou a viver neste casarão abandonado. Porém, muitas pessoas juravam que este homem se transformava em lobisomem. E sempre atacavam os mais desavisados que se perdiam por aquelas bandas à noite. Este homem viveu cerca de uma década nessa casa e depois desapareceu. A casa era com 2 níveis. O de baixo, onde ficavam os escravos, era amplo e sem janelas. Só havia uma abertura do que seria uma porta grande. Tem uma escada pelo lado de fora que leva ao 2º nível, que era menor, e tinha algumas divisórias e pequenas janelas. A casa está com a aparência de que logo iria ruir, mas é uma construção muito forte. Porém, éramos muito corajosos, ainda mais perto das garotas. Ninguém daria o braço a torcer, dizendo estar com medo. Chegamos aos poucos no local. Os primeiros, dentre os quais eu estava junto. Ouvimos murmúrios e gritos de extrema agonia, mas devido ao vento forte da região, não era possível identificar a direção de onde vinham. A noite já havia caído quando os últimos dos amigos chegaram. Começamos a conversar, contar histórias e piadas, rir e brincar, tudo regado a muito vinho. Fizemos uma grande fogueira na parte de baixo da casa. Assamos uma carne para o famoso tira-gosto. E por volta das 2 ou 3 horas da manhã, alguns já os barulhos começaram a ficar intensos. As pessoas assustadas com a situação se amontoaram em um canto da casa. E os outros queriam sair e ver o que era. Alguns diziam ter visto vultos na noite escura. Outros não viram nada. Porém, o que todos viram foi uma criatura negra que vinha da estrada de areia ao longe. Pensamos ser um boi, mas esta coisa entrou na propriedade pulando a cerca de 1,5 metros com muita facilidade, ignorando o capim e o lodo. A criatura veio se aproximando da casa e a certa distância percebemos que se tratava de um ser animalesco. Parecia um homem com feições caninas e o seu corpo era coberto de pelos negros acinzentados. As suas pernas pareciam estarem viradas para trás e aquele ser monstruoso bufava enquanto se aproximava. A criatura parou no limite da luz do fogo. Começou a cheirar o ar e a uivar. Muito inquieto, mas estava ali parada, na frente de mais de 10 pessoas. Isso durou pouco mais que alguns segundos, mas para nós parecia uma eternidade. Logo, voltamos a escutar o grito que parecia ser de uma mulher pedindo socorro. O grito vinha do mato alto e um choro de criança acompanhava o grito. A criatura olhou em direção do barulho e foi quando a coisa se mexeu.
A fera foi tão rápido que quase não percebemos. E num ímpeto de curiosidade, saímos correndo atrás da criatura. Ela contornou a casa e disparou para o campo. E logo em seguida sumiu. Chegamos à conclusão que havia alguém no campo precisando de ajuda para se defender daquele ser diabólico. Então, fomos atrás dos gritos. Mas quanto mais entrávamos no mato, mais os gritos se afastavam. E quando voltávamos, os gritos e o choro de bebê se intensificavam. Chegamos à conclusão que aquilo não era coisa deste mundo. E logo voltamos para perto da fogueira. Nisso, pararam os gritos e o uivo. E um frio muito grande tomou conta do local. E por mais que colocássemos lenha na fogueira, o frio não passava. E poucos conseguiram dormir. Hoje eu fico me perguntando: será que aquela atividade paranormal era algum tipo de impressão que ficou no lugar? Impressão essa que talvez o lobisomem da lenda tenha perseguido e atacado aquela mulher que tenha tentado proteger o seu filho? Acho que nunca vou saber. Mas este fato intrigante me lembra aquele velho e bom ditado: não mexa com o que está quieto. Boa noite. Tudo começou quando a minha tia viajou para Portugal e me separou do meu irmão gêmeo. Ela me deixou na casa da minha avó. Na época, eu e o meu irmão tínhamos por volta de 10 ou 11 anos de idade. Não me recordo precisamente quantos anos tínhamos naquela época. Mas de uma coisa eu me recordo exatamente: os estranhos barulhos no teto que estavam acontecendo de noite naquela casa. Depois do meu irmão viajar para a Namíbia, eu fui morar com a minha avó. A casa que eu morava com ela tinha apenas 2 quartos, o meu e o dela. Certa noite, estávamos já dormindo e estava tudo bem calmo. Apenas se ouvia o barulho dos grilos e outros animais noturnos. E também o tic-tac do relógio no meu quarto. Mas de repente, ouço pegadas no teto do meu quarto e me espantei. Olhei para o relógio e eram por volta de 2 ou 3 horas da manhã. E logo pensei que fosse um ladrão. Mas por estranho que parecesse, as pegadas eram muito barulhentas e pesadas, como se alguém estivesse tentando amassar o teto. E eu não saí da cama. Fiquei apenas ouvindo o estranho barulho. Passado 10 minutos, como se fosse do nada, o barulho cessou. E só aí que voltei a dormir. Já de manhã, eu não contei nada para minha avó. E o dia passou normalmente. Bem, o sol voltou a pôr-se. E a noite logo chegou. E chegando a noite, tudo começou de novo na mesma hora. Eu fiquei na minha cama como sempre, apenas escutando os barulhos no teto. Mas a minha avó acordou com aquele alvoroço e foi lá fora para ver o que se passava. E eu, logo que vi que ela ia sair, corri atrás dela e lhe puxei pela mão para dentro de casa. E em seguida tranquei a porta dos fundos. O barulho no teto continuou.
mas depois não sei o que passou. Apenas assustei com um estrondoso barulho que vinha do teto da vizinha ao lado, fazendo a minha vizinha sair gritando de casa assustada. Em seguida, comecei a ouvir barulho de pessoas correndo e gritando lá fora. Mas eu e a minha avó permanecemos dentro de casa até amanhecer. Logo que o dia amanheceu, eu e a minha avó fomos até a casa da vizinha. E foi ela e os seus filhos que nos atendeu. Perguntamos sobre o barulho no teto, ou o que se passou naquela noite. E eles disseram que quando ouviram aquele estrondoso barulho no teto, saíram para fora de casa para ver do que se tratava. E o que eles viram foi um enorme gato preto. O bicho era tão grande que parecia ter o tamanho de um boi. Os olhos dele eram totalmente amarelos e ele andava de um lado para o outro pelo telhado da vizinha. A vizinha correu assustada para dentro de casa, mas os seus filhos estavam atirando pedras no gato, que logo deu uma risada diabólica, mas sem emitir nenhum barulho. E naquele momento preciso, fez-se um enorme vento, e o gato desapareceu. Portanto, eu fui de tarde à casa da minha tia e contei-lhe o acontecido. E também lhe falei que não queria passar mais uma noite naquela casa. Mas a minha tia, como é muito devota a Deus, chamou um padre para ir orar na casa da minha avó e da vizinha. Depois de muita água benta e oração, o padre disse que aquilo era um demônio, pois demônios costumam se manifestar em forma de crianças ou animais. Mas ele disse para nós não nos preocuparmos, pois aquilo já havia passado. Quando chegou a noite, eu fui dormir no meu quarto. E por fim, tudo estava calmo e não havia mais barulhos no teto. Este relato que acabo de relatar é um fato verídico. Eu não omiti e nem acrescentei nada, pois tudo isso foi presenciado por mim. Pode até parecer que é um relato tirado de um filme de terror, mas não é não. Eu apenas organizei o acontecido daquela noite para poder ter lógica e escrevi aqui. Eu acredito que coisas assim acontecem por lá, porque aquelas terras é de muitas maldições. E como diz aquele velho e bom ditado, o sobrenatural não tem dia e nem hora marcada. Boa noite. Boa noite, o meu nome é Sérgio, tenho 55 anos e moro na cidade de Itapetininga, interior de São Paulo. Mas o que vou contar aconteceu há muito tempo atrás, na pequena cidade de Guarei, que fica a 50 quilômetros daqui e tem por volta de 17 mil habitantes. Esta cidade é conhecida na região por ter muitos casos sobrenaturais de fantasmas, mula sem cabeça, saci e lobisomens. Ali, parece que todos são especialistas em assombrações ou coisa do tipo.
Assim como muita gente, nunca acreditei nisso. Na época, eu estava trabalhando de segurança em uma empresa fora da cidade de Guarei, lá para os lados de Areia Branca. Era bem afastado e muito escuro, devido a ser em uma área rural. E pelo fato da empresa ser nova no local, não tinha energia elétrica. Somente havia um antigo gerador que era desligado quando os funcionários iam embora. Eu fazia as rondas a pé e depois ficava dentro do meu velho Fusca 1969. Havia entrado mais cedo no serviço às 23 horas, pois o senhor Isaías iria no dentista colocar um implante, e como ele não tinha carro, ele foi de bicicleta. Ele era uma pessoa muito boa, e por isso resolvi quebrar o galho dele. E também ele era o caseiro dali. A fábrica ficava na frente, e a sua casa era nos fundos do galpão. Ele vivia sozinho e não tinha parentes. Por volta de 2 horas da manhã, eu senti fome e resolvi comer um lanche. Tudo parecia tranquilo, até que ouvi um barulho de moto dentro do galpão. Era o gerador que acabava de ser ligado. Rapidamente, peguei a minha lanterna, passei para o modo apavorado, pois a chave estava virada na posição ligar e ainda balançando o chaveiro. Desliguei o gerador e acendi a minha lanterna. Retornei ao carro e fiquei pensando no ocorrido. Após algum tempo, eu já estava mais calmo, mas ainda assim achando aquilo tudo muito estranho. Como aquele lugar era escuro e tinha muito mato em volta, sempre apareciam animais selvagens por ali, como tatu, lebre e até javali. Eu gostava de filmar eles com o meu celular. Havia até um cachorro do mato, que aparecia toda vez que eu estava de serviço, e ele ficava rodeando o carro, até eu dar um pedaço do meu lanche para ele. Naquele dia não foi diferente. O cachorro do mato apareceu e joguei um pedaço do meu pão para ele. Liguei a lanterna do Fusca para clarear melhor, e assim eu pude filmar o animal. Estava filmando o bicho e senti um forte cheiro de cachorro molhado, e daí eu pensei: deve ser dele este cheiro. Olhei para o lado, aonde havia algumas árvores, e percebi que entre elas haviam 2 olhos vermelhos, e brilhavam muito. Então eu falei: ah, hoje você trouxe um amigo. Peguei a lanterna, que já estava ficando fraca, e virei na direção das árvores. E quase caí de costas quando vi aquele estranho animal ali parado me olhando fixamente. Parecia uma mistura de cachorro com gente. Era enorme. Os seus pelos eram castanhos e compridos. Uma cabeça deformada e de focinho longo com grandes presas. As orelhas eram parecidas com a de um burro. Em um rápido movimento, ele ficou de pé como uma pessoa. Não tive dúvidas de que aquilo era um lobisomem. Ele, incomodado com a luz, ficava rosnando e balançava a cabeça. Também batia as orelhas violentamente, e o barulho parecia um estalar de dedos. Ele estava com a boca aberta, e pude notar que um dos seus caninos parecia de metal. Era amarelo e brilhava muito. Dei um passo para trás, e neste momento a luz da lanterna se apaga. E com o tapa
consegui fazê-la acender novamente. E quando olhei para frente, aquele bicho havia sumido. Novamente, fiquei apavorado. Ouvi um uivo atrás do carro. Tentei clarear, mas a lanterna falhou. Consegui abrir a porta do Fusca e entrei para dentro. Virei a chave e liguei o carro. E assim que coloquei a marcha e saí daquele lugar, o animal pulou em cima do capô do Fusca. E com o focinho colado no vidro, ele ficou. Agora de perto, eu pude ver que seu dente canino era de ouro. Daí, eu logo comecei a orar, pedindo ajuda a Deus. Pisei no freio rapidamente e o bicho escorregou para frente, perdendo o equilíbrio, prendendo assim a sua perna no para-choque do Fusca. Então, engatei a marcha ré e saí arrastando aquela coisa, que rosnava desesperadamente. Em um enorme esforço, ele conseguiu se desprender. Freiei o carro e fui para frente, passando em cima do seu pé esquerdo. Aquele bicho deu um urro de dor e pulou para o mato mancando e rosnando muito. Parei o carro, abri a janela e dei 2 tiros na direção em que aquela coisa estava. E ele correu. Escutei um uivo, mas agora já estava mais distante. Bem, já me sentia mais confiante e mais relaxado, pois eu sabia que tinha Deus comigo e Ele era um companheiro forte ao meu lado. O meu Fusquinha 1969 nunca me deixou na mão e deu um cacete no lobisomem. Quando o dia amanheceu, a minha rendição chegou. O segurança Cruz perguntou se estava tudo bem, e eu falei que sim, que estava tudo tranquilo. Não adiantaria eu falar a verdade, pois ele não iria acreditar. Quando fui pegar o carro para ir embora, notei que a bicicleta do caseiro estava jogada no mato atrás do Fusca. Então, eu a peguei e fui até a casa dele para ver se estava tudo bem. Chegando lá, bati na porta e ele falou: "Quem é?" Daí eu respondi: "É o Sérgio, segurança, eu vim trazer a sua bicicleta." Então, ele me convidou para entrar. Fiquei surpreso quando abri a porta, pois ele estava deitado na cama, com o pé esquerdo enfaixado. Logo veio em minha mente de que eu havia passado em cima do pé esquerdo do lobisomem. Mas logo pensei, deve ser coincidência. Ele disse que no caminho de volta do dentista já havia anoitecido, e na estrada ele foi atropelado por um Fusca que apareceu de repente, fazendo ele desequilibrar e cair no chão. Ele contava que o Fusca passou em cima do seu pé e nem parou para o socorrer. Disse também que, mesmo machucado, ele voltou para a cidade com a sua bicicleta e foi no hospital. Após ouvir a sua história, eu falei com ele: "Vamos lá, vamos tirar uma foto para colocar no grupo de seguranças, para mostrar que você está bem." Fiz a pose do lado do Isaías e tirei a foto. Quando cheguei em casa, peguei o celular e postei a foto da selfie. E logo, o Adriano, um dos participantes do grupo, me manda uma mensagem: "Ô louco, você viu o dente novo do nosso colega?" Quando abri o celular, eu dei um zoom na foto e lá estava ele, o dente de ouro brilhando na boca do Isaías. Logo, pensei naquele velho ditado popular: quem vê cara,
não vê coração. Boa noite. Agora, vão dormir e tenham bons sonhos. Com o diabo. Esqueça o que você acha sobre os pactos. E esqueça isso de encruzilhadas. Ou este negócio de 10 anos. O que vou lhes contar sobre mim é sobre uma experiência real. É sobre o que tenho passado esses dias. Sobre anjos e demônios de verdade. Sobre conhecimento antigos e coisas que sobressaem ao natural. O que vou lhes contar é a verdade sobre uma das práticas de seres demoníacos e angelicais. Vou contar a vocês do dia que fiz um pacto com a ajuda da Goetia. Antes de mais nada, eu quero deixar o meu aviso a todos. Não recomendo a ninguém esse tipo de prática, a não ser em extremo caso de emergência. Isso que vou lhes contar não é brincadeira, e também não é fantasia. E antes de mais nada, vou fazer uma pequena introdução à Goetia e como ela funciona. Goetia, ou Ars Goetia, significa feitiçaria, ou literalmente uivo. É um sistema mágico e compêndio ritualístico, semelhante à teurgia, que trata dos instrumentos e modos para invocação e evocação de 72 espíritos malignos, conhecido no meio ocultista como Goécios, pela sua estrita relação e origem com esse sistema mágico. Um praticante de Goécia é chamado de Goeta. A Goécia baseia-se na tradição simbólica judaica cristã e islâmica, e tem a sua origem traçada na literatura corânica, que por sua vez baseia-se em antigas literaturas apócrifas e pseudoepigráficas, referente a detalhes de eventos marcantes da época. Mais exatamente, os eventos em torno da construção do Templo de Salomão. E dentre estes antigos textos, o mais notório seria o manuscrito apócrifo conhecido como o Testamento de Salomão. Este manuscrito é o primeiro registro escrito da lenda de que Salomão, rei de Israel, desenvolveu um complexo sistema que lhe dava controle e poderes sobrenaturais sobre os demônios da terra, e por extensão, sobre todos os espíritos malignos governantes por eles. Com isso, e talvez na intenção arriscada de fazer males que possam vir para o bem, o rei Salomão escravizou estes demônios e os forçou a construir em honra a Deus o famoso templo que leva o seu nome. Atitude essa que mais tarde o levou a se arrepender. Isso é um alerta ao leitor para que não se deixe levar por esse tipo de boa fé. A arte da Goetia, ensinada na primeira parte da clavícula de Salomão, é um antigo grimório do século XVII. Este primeiro capítulo é conhecido como Lemegeton e Clavícula Salomonis, ou também a chave menor de Salomão. E nele estão descritos todos os 72 demônios infernais que podem ser conjurados pelo Goeta. Bem, como todos os detalhes dos instrumentos e métodos que supostamente foram desenvolvidos
e usados pelo próprio Salomão. Estes 72 espíritos também são conhecidos como daimons. E apesar de serem 72 entidades, há 76 sigilos, ou selos de evocação, pois 4 dos demônios possuem 2 sigilos. Dadas as explicações, agora vamos começar com a minha experiência. Eu venho de uma família de magistas tradicionais, e por ordens e precauções eu não posso citar nomes, e nem mesmo referências da família. Mas somos de tradição e origem inglesa. Os meus pais vieram para este lugar há muito tempo, trazendo consigo a maior herança da família, o conhecimento e práticas ocultas. E eu fui criado neste meio, vendo coisas, espíritos, entidades e bestas. Isso para mim já era normal. Segundo os ritos e práticas da minha família, todo magista, ao completar 18 anos, cada um deles deveria fazer um pacto de sangue para prosseguir com a fortuna e bons contatos da família. Neste caso, cada homem da família escolhe uma entidade dos 72 demônios, para a qual deve fazer um ritual de invocação, para assim poder prosseguir com a prosperidade da família. E bem, eu tinha 17 anos, e o meu aniversário se aproximava. E foi quando eu comecei a estudar sobre um demônio chamado Valak. Sim, o mesmo Valak do filme A Freira. Só que na verdade, as coisas são bem diferentes no mundo real. Os dias se passavam, e pouco eu encontrava sobre a entidade. Mesmo no Grimório Verum, que contém dados e praticamente uma ficha corrida das entidades, ainda me faltava conhecer os seus aspectos psicológicos, como ele agia, como se manifestava e que tipo de oferenda o agradaria. Então, optei por procurar na internet, num grupo do Facebook, para ser mais exato, pois como o grupo era fechado, havia mais sigilo e coisas mais importantes. E após mais de 2 dias de pesquisa, encontrei um rapaz que se dizia magista na Escola de Magia do Rio Grande do Sul, ao qual já havia feito ritos de prosperidade com Valak. E isso era o que me interessava. Em uma de nossas conversas, quando toquei no nome da entidade, ele me disse que era um ser possessivo e muito bravo, ao qual o poder era muito grande, e que tudo deveria ser feito com muito esmero, mas que, todavia, funcionavam todos os seus rituais. Ele disse que eu deveria ter bastante cuidado ao negociar, e que não deveria mostrar medo ou dúvida de seus poderes, e que deveria ordenar que a entidade se apresentasse em forma humana, pois só assim eu poderia negociar com ele. Perguntei sobre o tipo de oferenda que eu deveria fazer, e o rapaz disse: não oferte nada. Espere que ele irá te oferecer um bom acordo. Bem, os dias se passaram, e veio a minha festa de 18 anos, regada a muita bebida, música e bastante meninas. Ainda não sei dizer se por conta da magia que me circundava, mas juntar garotas ao meu redor era quase que uma habilidade. Bem, todos os meus amigos e amigas bebiam e fumavam, e lá pelas 3 e tantas, alguns
até já tinham saído para algum canto ou um quarto escuro. E assim, a festa ia de vento em polpa. E quando os meus pais chegaram e me chamaram num canto para me dizer que eu deveria me preparar, pois no dia seguinte eu deveria iniciar a Roda da Fortuna. Roda da Fortuna era como chamávamos o nosso ritual de passagem dos 18 anos. Na noite seguinte, eles entoavam mantras para canalizar as energias, cada um sentado dentro do seu próprio círculo de proteção. Deu meia-noite e os magistas se calaram. Tochas foram acesas. O espelho negro posicionado à minha frente e 2 velas negras acesas. Uma tigela de vidro com cobre e prata dentro. E sobre essa tigela, o selo do Daimon, que eu iria invocar. Dentro do círculo, eu ergui o selo e mostrei a todos. Murmúrios se ouviam. Os cochichos eram inevitáveis. Eu estava naquela noite invocando Valak, o corrupto. Acendi os incensos e invoquei os seus reis governantes. Me virei para o norte, de costas para o espelho, e pronunciei o mantra. Um vento forte correu o salão, e um cheiro de algodão enchia as minhas narinas, e passos suaves eram ouvidos. Alguma coisa cantava no salão. Aquela presença era forte e muito perspicaz. Dava para sentir a sua intenção no ar. Me virei lentamente para não sair do círculo de proteção por engano. Olhei no espelho negro e ao fundo, andando devagar em minha direção, eu via um ser de forma angelical, que parecia vir montado num dragão. E de imediato me posicionei de frente para a criatura. Empunhei o meu cajado, ergui e lhe ordenei que se transmutasse em um ser humano. E logo, aquela criatura deu forma a um ser pequeno, com a aparência de criança, coberta por uma névoa fina que cobria as suas partes. A criatura veio até mim e se sentou na ponta do círculo. E eu me sentei também, e logo disse: "É um prazer para mim te conhecer. Desde já agradeço pela visita e peço desculpas pelo mau jeito." A criatura me olhou estranho, se levantou, afastou-se um pouco, olhou para todos os magistas ao redor e se pôs a dizer com uma voz grossa e alta: "Eu sou o grande Valak, o presidente das legiões do grande rei Lúcifer, ao qual foi traído pelos seus irmãos e irmãs. Vocês, seres humanos, serão sempre tragados, serão extintos e largados. Não passam de peões. Mas me diga, o que você deseja?" Eu apenas me calei sobre os comentários, pois todos diziam que aquela criatura era mesmo muito hostil. Mas até aí, nenhuma novidade. Bem, eu disse a ele: "Eu só desejo a continuidade de nossa fortuna, bem-estar e negócios, fertilidade e sabedoria." A criatura assentiu com a cabeça e disse: "E o que eu ganho com isso, pequeno jovem?" Eu perguntei o que ele queria. Tamanha foi a minha surpresa. "Ah, jovem." O semblante sério e maldoso deu lugar ao de uma criança doce e amável. Aquela coisa é totalmente dissimulada,
mas continuou a falar. Te dou o que precisa. E em troca, você vai me dar sua alma. E pescará para mim. Buscará novos jovens. E para cada um que você me trouxer, eu te dou mais 10 anos de vida nos deleites dessa terra. Eu pensei bem sobre o assunto e as horas se passavam. E vendo que não seria difícil oferecer grana e riqueza para as pessoas, eu aceitei a oferta. A criatura olhou para mim, deu uma gargalhada e disse que o garoto magista que achei era o último de seus pactos. Eu não dei muita importância. Aceitei o trato e a criatura saiu da minha presença. Para minha segurança, fizemos os ritos de banimento, para expurgar aquela energia pesada. No dia seguinte, a fortuna da minha família dobrou. Bem, os dias se passaram, e pouco a pouco eu encontrava um e outro que queria ficar rico. Encontrava essas pessoas nas portas de bar, nas saídas de velório ou até mesmo em praças. E para cada acordo eram 10 anos a mais. Mas a cada acordo eu sentia que uma parte de mim morria. E agora eu sinto que o meu corpo é uma casca vazia. Eu tenho os melhores carros e as motos mais potentes. Faço amor com uma modelo diferente toda noite. Mas nada disso me dá amor pela vida. Hoje tenho medo de vender a alguém esta felicidade falsa. E sinceramente, se um dia vocês verem em algum lugar um jovem com cara de playboy, numa moto ou carro esportivo, oferecendo grana e riqueza fáceis, não aceitem. A sua alma é o que te faz ser feliz. E se você vender a sua alma, nem o dinheiro, nem as motos, nem os carros e nem mesmo as mulheres podem te fazer feliz. O meu conselho é: o que vem fácil, vai fácil. E não se prenda a promessas rasas, pois às vezes você se afoga e nem vê. Boa noite.